Parte 2 do Sermão do Monte. Parte 2 do Sermão do Monte. Abre aí a sua Bíblia. Mateus. Novo Testamento. Vamos lá, galera. Mateus capítulo 5. Nós vimos a bem-aventurança, o sal e a terra, o sal e a luz, luz e sal. E agora vamos para o verso 17. Capítulo 5, verso 17. Mateus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinará a outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus, ou no reino dos céus. Perceba que Mateus ele usa reino dos céus em vez de reino de Deus, mas é a mesma coisa. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de céu. Aí aqui a gente tem um pouquinho de complicação, porque ele diz que não veio revogar a lei. Peraí, não veio revogar a lei nem os profetas. Guarda essa informação. Aí ele diz assim, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A nossa condição para entrar no reino dos céus tem que estar de acordo com as bem-aventuranças que a gente viu no vídeo passado. Mas Jesus está dizendo que a gente não vai entrar se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Então a gente tem que entender qual é o comportamento desse povo aqui, dos fariseus, dos escribas e dos fariseus, tem que saber quem é eles e também por que Jesus não vai abrogar, por que ele não vai revogar a lei. E mesmo que o céu e a terra se passem, nenhum i ou um ponto, uma vírgula não vai cair da lei. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, o que era a lei? A lei foi dada através de Moisés. Foi para constituir a nação de Israel. Antes mesmo deles entrar na terra, lá a partir depois da morte de Moisés, sobe o Josué no lugar dele, fica Josué no lugar dele, e eles entram na terra de Canaã. E ali eles chegam na terra prometida. Então vamos raciocinar aqui. Quando eles entraram ali, aí que começou a lei de fato. Por quê? Porque até então eles estavam no deserto. Em certo sentido tinha, mas muitas coisas da lei ali era para quando eles estivessem já na terra prometida. Até porque no Deuteronômio, que significa praticamente a segunda lei, ou a lei de novo, a revogação, que são os discursos de Moisés, em certo sentido a lei está sendo dita de novo através dos discursos de Moisés para quando eles entrassem, porque eles já estão na beira ali para entrar dentro de Canaã. Então a lei foi dada. E para que servia a lei? Na noção do povo, a lei servia para dizer que eles eram uma nação, que eles eram escolhidos por Deus e que seguindo aquela lei, eles seriam de Deus. Mas a ideia de salvação no Antigo Testamento não é tão explícita quanto é no Novo Testamento. É aqui que a gente vai entender do porquê que a gente vai ser salvo. Que a gente é salvo através de Jesus, porque ele cumpriu a lei. A ideia de salvação, a ideia de fim, por exemplo, até a ideia, por exemplo, de vida após a morte, era complicado de você falar no Antigo Testamento porque não tinha essas menções. Então, com Jesus, traz toda essa realidade. Aí Jesus vai explicar, e também principalmente depois dos apóstolos. A lei, ela veio mostrar o quanto nós somos pecaminosos e o quanto nós precisamos de Deus. Quando a gente leu as bem-aventuranças no vídeo passado, eu comentei sobre isso. Não tem como a gente chegar na plenitude de tudo aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças. Porque até na questão do pensamento a gente peca. Quando ele diz lá no Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo de coração? É você não imaginar nem o mal, nem desejar o mal no pensamento para outra pessoa. Ou seja, é um nível de santidade que nenhum ser humano quer acreditar que consegue. Então, por que nós se tornamos salvos? Porque Jesus pagou o nosso preço. Isso não quer dizer que nós não nos tornamos santos e separados e purificados, e a nossa luta é para chegar cada vez mais perto de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo,
a gente vai melhorando a cada dia para chegar até a estatura de Cristo. Ou seja, o nosso modelo, o nosso alvo é Ele. Então, quando Jesus diz que Ele não vem revogar, é justamente por causa disso, porque a lei é revelação de Deus e a lei fala de Cristo. E se Ele veio cumprir, logo não pode revogar. Mas Ele cumpre e agora a partir dele nós cumprimos também. Porque quando Paulo diz assim, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, em Cristo nós cumprimos a lei, porque nenhum ser humano na Terra, a não ser o próprio Jesus, poderia cumprir a lei, porque ele foi 100% santo e ele não teve nenhum pecado. Como diz o apóstolo Paulo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, a única pessoa que poderia pagar o nosso preço é o próprio Cristo. Então, entendendo o que o Cristo fez, você entende o que ele está falando aqui. Então, é lógico que ele não vai anular. Então, ele fala nem a lei nem os profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas falavam dele. Mas a partir dele, ele dá ele vai dar um sentido aqui que não é diferente do Antigo Testamento, só que ele vai deixar as coisas mais difíceis. Porque nós vivemos pela graça. Só que as pessoas pensam que a graça é mais fácil do que a lei. E a gente vai ver aqui que é muito mais complicado. Nas bem-aventuranças a gente já viu que é um pouquinho mais complicado, que é muito mais santidade, é muito mais pureza. Por quê? Porque agora Jesus vai focar na intenção. E a gente vai ver isso aqui agora a partir do verso 21. Então deu para entender. Aí quem é que vai entrar no reino dos céus? É essas pessoas que acreditam em Cristo e seguem o caminho dele. Seguem as pisadas de Cristo, se parecem com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí quando ele diz assim, temos que exceder a justiça, o que é a justiça? A justiça em certo sentido pode ser entendida como a lei de Deus, a palavra de Deus, como salvação. Então por que a nossa tem que exceder a dos escribas e fariseus? Porque os escribas e fariseus, como disse Jesus, eles são hipócritas. Ele vai falar lá na altura do capítulo 23, 24, que eles são hipócritas. Por quê? Porque eles dizem uma coisa, mas não fazem. Eles colocam uma coisa fora do que a lei ensinava. Então Jesus vem mostrar o sentido real da lei. Até porque ele é Deus e a lei veio por causa dele. E ele é a lei, em certo sentido, né? Então os fariseus, a justiça dos fariseus, a interpretação da lei, a conduta dos fariseus e dos escribas eram contrárias. E como a gente vai ver também, eles colocavam mais coisas do que a própria lei falava. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito dos antigos, não mate. Preste atenção, a lei falava, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Agora preste atenção como é que Jesus diz. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Por quê? Porque a ira vem antes da pessoa matar. Ninguém mata alguém se não tiver irado. Então Jesus ele vai na causa, na essência, naquilo que as pessoas que receberam a lei não entenderam. Ou seja, Jesus vem dar o sentido pleno. Será réu de julgamento. E quem insultar o irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha como que a coisa está ficando mais pesada do que a lei. Você não podia só matar no Antigo Testamento. Agora você não pode ficar irado com seu irmão, não pode insultar e não pode chamar ele de tolo. Essa palavra tolo aqui em outras traduções é chamada de raca. Aí nessa tradução aqui já está traduzido, nessa versão aqui, tolo. Mas é como se a pessoa dissesse assim, você é um miserável, você tem que ir para o inferno. Aí Jesus está falando assim, não, você que está dizendo isso, é perigoso você ir por causa da sua intenção. Por quê? Aqui, Jesus ele abrange, ele deixa as coisas mais difícil ainda. Só com a intenção, se você tiver alguma desavença com o seu irmão, você estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo uma oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Perceba como que a essência da graça, a essência da lei, a essência do que Jesus está colocando agora para o reino dos céus, que nós fazemos parte do reino dos céus, é muito mais difícil, é muito mais pesado. Mas não anula o que foi falado no Antigo Testamento, pelo contrário, só está dando um sentido mais amplo agora. Entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que se você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo.
Agora vai falar sobre adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo. Antigamente não podia cometer adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí eu te pergunto, qual foi o homem nesse mundo de meu Deus, nesse planeta, que nunca olhou para uma mulher, até os próprios crentes, entendeu? E quem disser que não nunca pensou mal, seja homem ou seja mulher, ou seja com intenção impura, ou mesmo que não tenha, vamos supor que a pessoa não tenha pensado, a pessoa é casada e nunca pensou com má intenção com outra pessoa, tipo, intenção impura. Mas e você já mentiu? Você já omitiu alguma verdade? Você já mentiu para outra pessoa? Você já fez algum mal para outra pessoa? Ou fez com que a pessoa ou outra pessoa cometesse um mal por você? Então perceba que a essência aqui é que o que ele está querendo dizer? Não é que nós não consigamos chegar a esse ponto, mas é que é muito difícil e mostra o quanto Deus é puro e quanto nós estamos distante dele e quanto a gente precisa de um mediador. Ou seja, tudo aponta para Cristo e tudo aponta para a fé. Ou seja, nós somos salvos por causa da nossa fé. Veja que nós não temos que fazer nada. Nós recebemos o Espírito Santo através da nossa fé. Ou seja, Deus tem que doar algo para a gente. É por isso que é de graça. A graça é de graça. No sentido de que nós recebemos a partir do momento que temos fé nele. Mas, em certo sentido, temos que ter um comportamento também adequado com essa fé que nós dissemos, né? Que nós dizemos que temos. Então, vamos lá. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Está dizendo literalmente que você tem que jogar o olho? Não. É porque o olho aqui é a visão e a mão significa a prática, né? Mas, ou seja, essas coisas que te fazem pecar, o seu olho, a sua visão, você tem que se distanciar. Então, por exemplo, você está no meio de um grupo de pessoas que o pessoal só fala em pornografia, só fala em bebida, só fala coisas que contrário a Deus. Ou seja, você tem que se distanciar. É como se essas coisas representassem a mão e você tivesse que cortar ela. Então, você corta os laços, né? Numa linguagem figurativa, corta a sua mão com essas pessoas, entende? Você tem que estar longe de pessoas que te levam a pecar. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e joga fora, porque é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ensino a respeito do divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, ou seja, dar uma carta de divórcio ou mandar ela embora, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, ou seja, Jesus está dizendo que só poderia mandar a mulher embora caso ela tivesse traído sexualmente, ou seja, tivesse deitado com outro homem. Aí expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, adultério de maneira nenhuma, a não ser que a mulher te traia sexualmente. Por quê? Porque aí você torna ela adúltera e ela passa a casar com a pessoa também e a pessoa se torna adúltera, ou seja, é um ciclo vicioso. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele vai falar mais na frente, lá nos sermões dele, que no princípio o que acontecia? Deus fez Adão e Eva, ele falou, esse é vocês dois, é um casal só, vocês são uma unidade agora. Por isso que o homem deixará pai e mãe e se tornará, ou seja, o casamento é monogâmico, ou seja, homem e mulher. E é para ser um só. Então não era para. Aí ele vai dizer assim lá no sermão dele, que aquilo que Deus uniu não separe. Então por isso que casamento é uma coisa muito séria. Mas aqui também ele está ensinando isso aqui porque os fariseus, a gente vai entender mais para frente, eles praticamente divorciavam e davam a carta de divórcio por qualquer coisa. Vamos supor que a mulher, fazendo uma alusão aqui para os dias de hoje, vamos supor que a mulher queimasse o arroz. Pronto, era motivo. Entendeu? Então, olha como que eles interpretavam ali. Eles colocavam coisas a mais. Agora, sobre o ensino a respeito dos juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Ou seja, antigamente podia jurar com um certo sentido, mas você teria que cumprir. Mas o que Jesus dá o sentido maior? Não jure de maneira nenhuma. Ele vai dizer aqui, ó, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo seu fique preto ou branco,
Que a palavra de vocês seja sim, sim, quando vocês disserem sim, que seja verdade, ou quando vocês disserem não, que seja não. Ou seja, não fiquem fazendo juramentos. Mas mesmo que você queira fazer, e é verdade e é sincero e é verdade, você vai cumprir, como acontecia na lei, você pode fazer. Mas Jesus está dizendo aqui com relação ao seu comportamento, seja verdadeiro, para que você às vezes não caia, porque coisa terrível, como diz lá num livro mais para frente, coisa terrível é cair nas mãos do Senhor. O que passar disso vem do maligno, ou seja, é falsidade. Então que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Isso aqui é respaldado pelo próprio comportamento de Jesus. Jesus era insultado, não revidava. Jesus era... as pessoas blasfemavam dele, tiravam sarro dele, ele não retrucava. E o apóstolo Pedro vai dizer isso também lá na carta dele, que a gente tem que ser que nem Cristo, a gente tem que pagar o mal com o bem, a gente tem que abençoar as outras pessoas. Essa questão aqui de andar 1 milha aqui, ó, por quê? Porque você vai mostrar para a pessoa vai se sentir... Quando você tem esse comportamento, a pessoa faz uma injustiça com você e você retribui ela com o bem, é como, tem uma passagem que diz que é como se amontoar brasas vivas no olho dela, na cabeça dela. Por quê? Porque ela vai se sentir angustiada, ela vai se sentir, pô, essa pessoa foi tão boa comigo, e é isso que transforma as pessoas. Porque as pessoas são impactadas e transformadas pelo nosso comportamento. Então a gente não revida. Ensina a respeito da vingança. A vingança não é sua, como diz lá tem uma carta de Paulo que diz, a vingança é minha, eu vingarei vocês. Amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensas terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente aos seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos. Essa tradução aqui não é a mais adequada. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Não existe perfeição. Isso aqui talvez seja uma alusão ao Antigo Testamento. Fica melhor dessa maneira, porque lá diz, sejam santos como o Deus, como eu sou santo. Por quê? Porque santo significa separado. E todo cristão, ele é separado do mundo. Ele é separado das coisas que não agradam a Deus. Então, sede santos como o Pai de vocês é santo, fica mais adequado. Por quê? Porque perfeito, quando você olha para as bem-aventuranças aqui, não tem como você se tornar plenamente isso aqui. É claro que é o alvo. Ou seja, ser pobre de espírito é possível. Chorar, ou seja, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. Agora, que nem eu falei para vocês, a questão do limpo, limpos de coração, pacificadores. Ou seja, você consegue o tempo todo ter momentos de paz diante de perseguição. Você consegue ter o coração limpo o tempo todo diante das perseguições, diante das questões da vida. Não que você, em certo sentido, vai pecar ou vai matar alguém, mas, por exemplo, você pode talvez cometer algum pecado na sua mente, como eu acabei de dizer. Por exemplo, como é que você nunca olhou para uma pessoa com má intenção? Então veja que isso aqui, como alguns estudiosos dizem, está mais ligado à questão futura, mas o que a gente deve buscar o tempo todo aqui enquanto Jesus não volta. Ou seja, o nosso alvo é conseguir chegar no comportamento ético que Deus colocou aqui nas bem-aventuranças. Mas como a tradução meio equivocada aqui, como alguns estudiosos dizem, portanto sejam perfeitos. Não dá para ser perfeito a esse ponto, que nem Cristo foi. Até porque ele é o próprio Deus e porque ele também nasceu, em certo sentido, ele já nasce praticamente sem pecado, porque ele vem de uma... a Maria e José não coabitaram. E ele é o próprio Jesus, ele tem o Espírito de Deus. Entende? Não que nós não busquemos isso, que nem eu acabei de dizer. A nossa caminhada é se aproximar cada vez mais
dele, até porque é por isso que nós nos chamamos cristãos, ou seja, para se parecer cada vez mais com eles, se parecer mais cada vez com ele. Portanto, sejam santos como é santo o Pai de vocês que está nos céus. E aí vai começar o ensino a respeito das esmolas, o ensino a respeito da oração, do jejum. Tem bastante coisa no capítulo 6. Espero no próximo vídeo.